situação no Zubeldia, aí na sequência o Baségio fala também, fala do São Paulo, mas isso aconteceu com o Abel Ferreira um pouquinho e agora passou dos limites com o Zubeldia. Ele teve uma atitude completamente intempestiva, fora de qualquer tipo de equilíbrio, aquilo que ele demonstra muitas vezes à beira do campo. Ele demonstrou numa entrevista coletiva desrespeitando um jornalista que fez uma pergunta perfeitamente plausível pelo contexto do jogo, do que aconteceu dentro de campo. Não é tão comum assim a gente ver dentro de campo 2, 3 jogadores quase se agredindo. É comum a gente ver reclamando, xingando, isso aí faz parte. Mas quase dando um cabeçada no outro, é muito comum o repórter, depois do que acontece dentro de campo, perguntar algo a respeito do jogo para o treinador. Agora, a reação que o Zubeldia teve, para mim, já é reflexo de toda a pressão que ele sabe que existe em cima dele como técnico do São Paulo. Ele sabe que é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Ele é uma bomba relógio. A gente só não sabe quando. Ele é uma bomba relógio, mas a situação dele também é como se fosse uma bomba relógio. Porque, assim como aconteceu com o Caixinha, com o Ramon Dias, vai acontecer com ele daqui a pouco. Assim que o São Paulo tiver 2, 3 tropeços, um abraço, né? Então ele teve uma atitude ridícula. O Zubeldia não tem nem noção do que significa ser jornalista, qual é a função do repórter. E o repórter não está lá porque ele torce pelo São Paulo. Ele está lá porque ele é um profissional, independentemente do time que ele torce. Não tem nada a ver o que você fez, Zubeldia. E aí, Baségio? Não, o Zubeldia foi mal demais. Esse tipo de confusão no gramado, como o Alex Miller falou, ele é rotineiro, é normal. As pessoas, os atletas, eles estão com os ânimos exaltados, então é natural que às vezes haja discussões, ainda no gramado, porque quando todos os jogadores se retiram e vão para o vestiário, que é um lugar onde nenhuma câmera tem acesso, nenhum jornalista tem acesso, vocês acham que esse tipo de coisa não acontece? Acontece esse tipo de coisa e às vezes coisas até piores. Até acontecimentos mais assintosos, mais radicais. Então, justamente por isso, o jornalista Gabriel Sá tem todo o direito, como qualquer outro profissional de imprensa, de fazer a pergunta que bem entender para o treinador. E o treinador tem todo o direito de responder ou não. Agora, pautar um profissional... Porque quando o jornalista fez matéria do Zubeldia andando de metrô, andando de trem pela cidade de São Paulo, olha como o Zubeldia é humilde, olha como ele é diferente dos demais, aí pode, né? Mesmo sendo uma pauta que não tem nada a ver com o futebol e nada a ver com o São Paulo Futebol Clube. Agora, perguntar sobre uma discussão mais assintosa entre 2 atletas do time, isso não vale a pena? Não vale? Não é pertinente? Eu acho que é, e o Zubeldia não está nessa posição de pautar profissionais da imprensa. Agora, é óbvio que esse temperamento do treinador, que já é bem acalorado, fica ainda mais acalorado pela situação do time. O São Paulo ontem esteve muito próximo de vencer um grande time fora de casa e aliviar a pressão sobre o seu treinador. E isso não aconteceu. E para mim está muito claro que o Zubeldia se deixou levar e ficou muito afetado pelas circunstâncias do jogo. E o jogo, Alex Miller, o que você tem a falar sobre a partida? Não, o São Paulo não fez um mau jogo, né? Tanto é que quase ganhou do Botafogo lá por 2-1, mas não tem aquela consistência, aquela solidez para se manter na frente do placar, né? Teve na frente 2 vezes, cedeu o empate 2 vezes e faltou força para ganhar. E fica numa situação difícil, embora seja começo de campeonato, nunca é bom você figurar na parte de baixo da tabela. Principalmente para um time grande que alguma coisa parece que puxa para trás, né? São Paulo hoje é o primeiro fora da zona e hoje tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão. Se houver empate ou vitória do Bahia, o São Paulo dorme dentro da zona do rebaixamento. E isso não é legal. Bom, tá certo.